paz do Senhor Jesus, o meu nome é Kathleen e esse canal é pra Jesus. Nesse vídeo, pessoal, eu quero dividir com vocês aqui do canal uma mensagem que eu ministrei na consagração de jovens da minha igreja, da Mocidade de Up. Vou deixar o Insta deles aqui para vocês seguirem eles lá nas redes sociais. Então vamos aí acompanhar essa mensagem de Deus aí que eu ministrei nessa consagração de mocidade. Que Deus possa falar com você através dessa palavra e que Deus abençoe você e a sua casa, amém? 4:25 nos diz assim: o nascimento de Sete. Adão teve relações com a sua mulher novamente, e ela deu à luz a outro filho e chamou-o de Sete, pois disse: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enós. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. E eu quero me deter nessa manhã nessa frase. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. O que eu e você estamos fazendo aqui nessa manhã? Nessa manhã que tá chovendo, né? Tá boa para ficar lá debaixo do cobertor. A gente tá aqui invocando o nome do Senhor, chamando a atenção de Deus, né? E eu quero compartilhar com você aqui hoje coisas que Deus faz e só Deus faz. Só que há coisas que Deus quer que eu e você façamos também. Então eu quero que você entenda hoje aquilo que só Deus pode fazer por você, mas que também você entenda o que Deus quer que você faça. Amém? E eu, estudando aí a palavra de Deus, eu vi que só Deus tem a capacidade de criar. Eu e você não temos. Aquele ditado que diz assim, ó, nada se cria, tudo se copia, é real. Eu descobri que na Bíblia tem a prova viva disso. Tudo, só quem tem a capacidade de criar é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é extremamente sábio e incrível na arte de criar. E aí nós vemos a essência da criação de Deus em Gênesis 1:1. Eu trouxe duas Bíblias, tá, irmãos, para não faltar palavra. Gênesis 1:1 que nos diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então Deus já existia. Para ele lá no princípio criar, então ele é a essência da criação. Só o nosso Deus tem o poder de criar. E eu e você, nós temos que valorizar o que ele criou. Isso é para mim e para você. Deus tem o poder de criar, mas eu e você temos que valorizar. Aí a gente vê os crentes bem bonitos, né? Sai para passear, enche o carro de lixo. Aí olha para os dois lados, não vem vindo ninguém, taca na janela, né? Aí a gente vê lá, o irmão comprou lá um terreno bem lindo, né? Bem bonito, ele vai lá, ele, né, aplana, né, o terreno, né, a terra, né? Aí lá no fim do terreno tem uma arvorezinha que nem é mais do terreno dele, né? Ah, essa árvore aí tá incomodando, vai lá ele com a motosserra, né? Vai embora a árvore, né? Então a gente tem que aprender, irmãos, que nas pequenas coisas a gente tem que valorizar a criação do nosso Deus. Às vezes uma atitude tão simples como colocar o lixo no lixo é algo que a gente está valorizando aquilo que Deus criou. Porque as coisas não são todas biodegradáveis, né? Nem tudo se decompõe. Então o fato de você jogar lixo em qualquer lugar, você está poluindo, né? Você está fazendo uma coisa que desagrada a Deus. Você não está valorizando. Aí a gente entra também aqui para a questão da igreja, né? Nós temos pessoas que cuidam da igreja, que limpam a nossa igreja, né? Que adoram. Quando a gente faz evento, a gente decora. Aí vem aquela pessoa abençoada lá e começa a risca na parede e rasga a cadeira. Aí você tá do lado, aí você, que bonitinho, que lindo, né? Vai lá, né? E valoriza a casa de Deus também. Não faz, aqui é a casa de Deus, né? A gente, quando as crianças estão fazendo coisas assim, a gente até entende, né? Eles são crianças, são inocentes. Mas muitas vezes a gente vê pessoas adultas, né? Degradando aí as coisas de Deus. E não, a gente tem que valorizar. Porque o nosso Deus é extremamente incrível na arte de criar.
mas ele deixou a responsabilidade para mim e para você de valorizar o que ele criou. E agora eu entro na questão do corpo, do eu. Nós somos a obra-prima da criação de Deus. Eu já falei isso a outra vez que eu ministrei aqui na consagração. E quantas vezes nós denegrimos o nosso próprio corpo, né? A irmã Catiane falou uma coisa que eu achei muito sábia, eu até anotei ali para não esquecer, que muitas vezes a gente não entende o processo do outro até passar por ele, né? Aí você vê o irmão, o irmão faz 20 dias que não aparece na igreja. Já se desviou, já tá no mundo, deixa ele lá. Não, vai atrás dele, vai atrás dela, vai ver o que aconteceu. Quem sabe o irmão tá enfermo e não pode vir à igreja. Ou quem sabe está passando por uma situação de necessidade. Vai lá, leva um alimento, ajuda. Mas a gente tem o péssimo hábito de primeiro julgar, e depois cuidar, e depois ir lá, até que a gente vive, né? Porque daí você não conseguiu entender, aí o que Deus faz? Então vou fazer você passar para você entender, né? E eu, irmãos, eu falo isso por mim, porque eu já estive afastada da casa de Deus. Eu fiquei 2 anos desviada do caminho do Senhor. E eu era jovem. E poucas pessoas foram atrás de mim. Até que um dia Deus levantou um casal, liderança de uma cidade, que são meus amigos até hoje. E eles foram lá bater na minha porta, e não foi uma vez, foram vários. E por eles eu voltei, e hoje eu estou aqui, nunca mais me desviei, para a glória de Deus. Aleluia. Então vá atrás. E a questão do corpo, né, que eu estava comentando com vocês, valorize a obra-prima da criação de Deus, que é o corpo de vocês. Eu já contei aqui o meu testemunho da minha tatuagem, né, mas eu sempre reforço e conto novamente que quando eu fui fazer minha tatuagem, eu estava desviada, e os irmãos que me conhecem sabem que eu tenho uma tatuagem no ombro esquerdo, com o nome do meu esposo. E quando eu entrei lá naquele estúdio, para fazer a tatuagem, eu desviada, me sentindo o máximo, né? Vou fazer uma tatuagem, vou entrar na moda agora, né? Me sentindo, gastando um dinheirão, porque era caríssimo, é caríssimo, né? Cheguei lá, entrei, tinha um monte de gente lá na espera, e botando piercing, e fazendo e acontecendo, né? E eu me sentindo o máximo naquele lugar. Cheguei lá, entrei, deitei na sala lá, um rapaz muito querido, muito atencioso, educado, disse assim, me explicou lá, né, todo o procedimento de fazer a tatuagem, blá, 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 blá. E eu me deitei lá, tipo, numa maca que tem igual a do hospital, e ele começou a preparar as coisas. E daqui a pouco entra um grupo de jovens ali, e eles começam a falar em macumbaria, que eles iam sacrificar uma galinha na tarde, para abrir as portas de emprego, e não sei mais o quê. E daí eles começaram naquela conversa, sabe? E eu, né, tava desviada, tanto fez, tanto faz pra mim. Quando eles estavam no meio da conversa, irmãos, ele não tinha nem começado ainda a fazer minha tatuagem. Eles começaram a falar em questões espirituais, de que eles podiam evoluir na prática da macumbaria até que eles pudessem matar alguém. E aí o rapaz começou a fazer a tatuagem em mim e eu senti muita dor mesmo. Eu senti mais dor para fazer a tatuagem do que para ganhar meus filhos, irmãos. Foi muita dor, porque o Espírito Santo estava trabalhando na minha vida. E era muita dor, e saía muito sangue. Porque o que acontece no processo da tatuagem? Você tem que tirar a pigmentação da sua pele natural, você tem que tirar, você tem que arrancar o pigmento. E aí ali no lugar, na célula onde vai a cor da sua pele natural, você põe a tinta da tatuagem. Por isso que a tatuagem não sai, porque você arranca a pigmentação verdadeira da pele e bota uma outra. Então o processo é bem complexo. E eu muita dor, né? E o rapaz, tu quer, eu vou parando, né? E conversando comigo e ele fazendo. Daqui a pouco, irmãos, eu escuto nítido a voz do Espírito Santo no meu ouvido dizendo assim, aqui não é o teu lugar. Mas como um brado, sabe? Não foi uma voz mansa e suave, não. Foi um brado do Espírito Santo. Aqui não é o teu lugar. E daí quando eu ouvi aquilo eu me assustei, que eu achei que era algum daquelas pessoas, né? E eu não dei crédito. Daqui a pouco, novamente, aquela voz forte no meu ouvido. Aqui não é o teu lugar. Irmãos, quando eu ouvi aquela voz, eu desviada da igreja. O meu coração parecia que ia sair pela boca, porque eu soube na hora que era o Espírito Santo de Deus. E aí, eu respirei fundo, o rapaz viu que eu saí de si, que daí eu comecei a chorar.
E ele, tu tá chorando de dor, quem sabe a gente para e tu volta outro dia, né? A gente faz em 2 sessões. E eu disse assim pra ele, termina, porque eu nunca mais vou voltar aqui. E aí ele, não, mas eu vou perder a minha cliente, não sei o quê. E eu já tinha projetado mais 2 tatuagens pra fazer. E eu disse, não, termina, porque eu nunca mais vou voltar aqui. Daí ele, por quê? Porque aqui não é o meu lugar. E aí, irmãos, eu chorava inconsolavelmente, que o rapaz, assim, acho que quase chamou o médico, porque o Espírito Santo bradou no meu coração que ali não era o meu lugar. Aí você vê o cuidado de Deus, que mesmo desviada, mesmo longe, mesmo fazendo algo que não agradava a Deus, o Senhor brada no meu coração, né? O Senhor fala comigo daquela forma tão forte, né? Então, olha o cuidado de Deus. Eu não sou contra, irmãos, quem tem tatuagem. Eu acho que o Espírito Santo, ele fala de forma individual com cada um de nós e a gente tem que estar aberto para ouvir esse mover do Espírito Santo. Então, assim, o Espírito Santo tem que falar com você. Pra mim, a tatuagem não me serve, porque o Espírito Santo falou comigo. Mas se não falou com você, é com você e Deus, entendeu? Aí, o que a gente tem o hábito? A gente tem o hábito de aquilo que o Senhor exige de mim, eu quero exigir do outro. O Senhor falou comigo isso, e tu tem que ser assim agora. Não, o Senhor falou comigo, eu estou testemunhando para você. Mas peça para o Senhor falar com você. Aí a irmã Anitta é uma mulher de Deus, sábia, né, nossa pastora, e ela nos ensina algo muito valioso. Vai para frente do espelho, se coloca na frente do espelho e convida o Espírito Santo para analisar você. Espírito Santo, aqui está o meu corpo, aqui eu estou te agradando com o meu corpo, tá bom assim? Não tá bom assim? Só Deus, irmãos, é capaz de dar a vida. E aí tá o versículo lindo na palavra de Deus em João 14:6, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é só Deus que pode dar a vida a alguém. Se eu e você estamos aqui nessa manhã hoje é porque o Senhor nos deu a vida. Ela veio dele. Então isso é grandioso. Só que eu e você, nós podemos transmitir essa vida de Deus e respeitar. O que é o respeitar a vida? Muitas vezes, irmãos, nós vamos lá pro fast food, quase direto e reto, e a gente se empanturra lá, né? De gordura, batata frita, hambúrguer, blá, blá. Eu faço porque eu gosto, né? Eu também sou do fast food. Mas aí você faz 30 dias de fast food e não come uma fruta, não come uma verdura. Aí depois tá mal do estômago, né? Tá lá no médico. Aí você, meu Deus, o inimigo se levantando, tô doente. Mas se empanturrou até não poder mais, né? Então, cuidado, né? A gente tem que respeitar a nossa vida que Deus nos deu. A gente sabe que coisas saudáveis fazem bem para a nossa vida. Eu, irmãos, sou uma pessoa que gosto muito da academia. Eu gosto de praticar exercício físico. E agora, no volta do meu trabalho, eu não pude mais, né, praticar. E eu sinto falta, porque a minha saúde me exige isso. Você fica sedentário, né? E o meu pai teve um pico de pressão alta justamente pela vida sedentária. Então, às vezes, tá um sol bem bonito, né? Vamos vir pra igreja a pezinho, né? Vamos fazer um exercício, né? Vamos cuidar, vamos valorizar a nossa vida. Vamos comer bastante fruta, né? Vamos comer verdura, vamos fazer coisas que vão, né, agradar a Deus com a nossa vida. E respeitar a vida, né? Vamos respeitar o nosso próximo, né? Pobrezinha da área, ele esmagou os dedos, né? No carro. Que prova, né? Então, vamos respeitar e cuidar quando o colega vai descer do carro ali, para não apertar os dedos dele, né? Vamos respeitar a vida e valorizá-la. Só Deus, irmãos, ele é capaz de nos dar fé. A fé é algo que vem de Deus, é algo que muitas vezes a gente não consegue explicar para quem é do mundo, né? Quando a gente vai conversar, assim, divulgar o evangelho para as pessoas, porque a fé, ela vem de Deus, né? Você tem que crer para ter fé. Então é algo tão surreal da parte de Deus, que é só Deus que pode dar a fé. Só Ele tem esse poder. Só que você e eu, a gente pode dar o nosso testemunho, né? E aí eu me alegrei meu coração de ver a Kate contando o testemunho dela. Certa vez, Kate, eu tava orando em casa pela Cacá, bem na época que ela passou por todo o processo, ela e o Cris. E eu orando, e eu disse assim, Senhor, tá no meu diário de oração, né? E eu
questionando, sempre tem momentos que a gente questiona Deus, né, irmãos? Não vamos ser hipócritas. E eu, Senhor, por que de tudo isso? Eu quero que o Senhor me fale, né? Eu quero que algo aconteça. E a gente orando ali. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração e disse assim: conta o teu testemunho para ela, mas conta o verdadeiro, aquilo que tu vivenciou. Só que quem passa por depressão, né, Kate, sabe que é muito difícil falar sobre isso. É algo que dói, é algo que fere por causa justamente da indiferença das pessoas. E aí, Deus falou comigo nesse sentido. E eu fiquei ali, né, com o meu coração remoendo aquela palavra do Espírito Santo de testemunhar. E daí eu pedi permissão para a Cacá, se ela aceitava ouvir meu testemunho, né. E eu levantei pela manhã, orei e fui gravar o áudio. Irmãos, eu tentei várias vezes gravar para mandar para a Cacá. E eu não tinha forças de contar realmente a história verdadeira para ela. E aí eu orei, pedi graça de Deus e mandei para ela. E ela, né, ali também testemunhou e compartilhou comigo da dor dela. E nós acrescentamos a fé uma da outra. E numa das lives do Louvoração, a Cat ministrou e ela contou o testemunho dela. E tá lá registrado no meu canal, vai lá e assiste. E ela falou, né, e ela disse assim, que foi uma frase que Deus usou ela para falar comigo. Ela disse assim: você tem que falar o que aconteceu, você tem que vencer essa barreira e falar. E é muito difícil para mim falar disso, irmãos, porque eu já passei por período de depressão e é difícil falar. E aí tá a Kátia aqui, tá a Cacá e tá a Cat, né, que já testemunhou sobre isso, para dizer. Então eu e você, a gente tem sim que testemunhar, a gente tem sim que falar das nossas dores, das nossas feridas, daquilo que Deus trabalhou na nossa vida, porque isso é a construção da nossa fé. Muito lindo é você pegar um livro, você abrir e ler o testemunho de alguém. Mas vai viver o seu testemunho, vai construir o seu próprio testemunho, é muito difícil. É um processo. E aí você olha para o lado e às vezes você está sozinho. E uma vez, irmãos, eu vim para o ensaio do Louvoração há um tempo atrás e veio só eu. Vim só eu para o ensaio. E aí eu cheguei aqui, eu dobrei meu joelho, eu orei e eu disse assim: Senhor, eu acho que é o fim. Bastou, não existe trabalho só comigo. Então eu acho que hoje é o último dia, né? Hoje é o fim, né? Então vamos parar por aqui. E eu orei, dobrei meu joelho, derramei minha alma, minhas lágrimas diante de Deus naquele dia que estava só eu. E isso foi numa sexta-feira, no meio da semana, assim. E aí eu vim para uma campanha aqui na igreja de jovens. E quando eu cheguei aqui na campanha, o Senhor me disse assim: ó, tu tá que nem Elias, tu tá lá embaixo da árvore pra morrer, mas o Senhor manda dizer pra ti que não é o tempo de morrer ainda, que ainda tem muita coisa pra acontecer. E só Deus sabia, irmãos, aquela oração sozinha na presença de Deus. Então, o seu testemunho vai ser construído por você. Você vai ter que passar. Vai ser difícil? Vai ser dolorido? Vai ser. Mas você vai construir uma intimidade com Deus, uma presença de Deus na sua vida que ninguém vai tirar isso de você. Vai ser com você e Deus. E aí você vai olhar para trás, depois dos anos passados, e você vai dizer assim: nossa, Senhor, valeu a pena o processo. Valeu muito a pena, porque o que eu aprendi, o que eu amadureci de fé e de espírito, valeu o processo. Então o nosso testemunho é o que Deus quer de mim e de você. Então testemunhe, fale do amor de Deus. Não se envergonhe da sua história, porque é o processo, é o trabalhar de Deus na sua vida. Só Deus, irmãos, Ele é capaz de nos dar forças. E daí está lá em Filipenses 4:13 que diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então a nossa força, ela não vem de nada, ela vem unicamente e exclusivamente de Deus, porque só Ele tem essa capacidade. Sabe aquele vazio que o mundo tem na alma, que você conversa com as pessoas e você sente que elas estão vazias? É a falta de Deus. Que eu e você temos o privilégio de ser preenchidos nesse vazio. E é isso que a gente tem que transmitir, porque só Deus dá força. Tem certas situações na nossa vida, irmãos, que é só Deus, que ninguém vai ter capacidade humana de compreender e de dar força para você. Então é só Deus. Só que o que Deus quer de mim e de você? Que a gente venha apoiar quem está desanimado. Que a gente venha levar essa força que vem só de Deus para as pessoas. E aí a gente vê que a gente tem a síndrome do filho mais velho, né? E é tão triste. Ontem eu conversava com uma amiga que congrega numa outra igreja
E ela disse que a igreja dela está enfrentando isso, sabe? A síndrome do filho mais velho. O que é a síndrome do filho mais velho? Quando alguém vem para a casa de Deus, ele luta. Ah, porque eu tô aqui na igreja já faz 500 mil anos, eu canto, eu prego, eu oro, eu jejuo, e agora chega o fulano de tal lá do mundo, cheio de droga, cheio de não sei mais o que, e tá cantando e tá pregando, e a igreja tá lotando, e tá isso, tá aquilo, e por que eu tô aqui, por que eu tô parado? Aí a gente não entende, irmãos, que em vez de eu me alegrar com aquele filho que tá voltando, que o pai tá honrando ele para quem sabe que ele precisa daquela honra para não desanimar de novo. Em vez de eu ir lá e ombrar com ele, não, eu luto. A gente tem que vencer isso, irmãos, quanto igreja, quanto noiva de Cristo, e isso eu falo por mim também. Porque às vezes a gente olha para o lado e parece que o irmão tem mais bênção que a gente, e a gente começa a lutar. O que tem de errado comigo, Senhor? Será que é eu? Será que... Não é assim. É que o Senhor quer honrar. E o Senhor honra quem Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Então, quando alguém desviado entrar na igreja, quando um jovem vir lá todo sujo do mundo, de pecado, de podridão, eu e você temos que estar aqui para limpar, para ajudar, para ombrear, para estar junto. Porque é muito fácil, irmãos, você matar alguém por uma palavra. Eu já me desviei por causa de palavras lançadas. Porque na época eu não tinha estrutura espiritual para entender que não eram as pessoas que me faziam isso, era o meu próprio adversário. Hoje eu tenho maturidade espiritual para saber que não é o fulano ou o beltrano ou sei lá eu. Não, é o meu próprio inimigo que quer que eu saia da presença de Deus. Mas na época eu não tinha, então as palavras me magoavam, me entristeciam, eu era jovem. Mas hoje eu consigo entender que não vem da pessoa, irmãos, então não leve para o pessoal. Às vezes você ama aquela pessoa, você convive com ela, e aí o inimigo, numa brecha, usa ela para te entristecer. E aí dói, porque você ama, porque alguém perto de você. Mas aí tem a maturidade espiritual para entender que não é a pessoa, que é o teu adversário que está tentando ali, ó, fazer você desanimar. E aí você busque essa força que vem lá de Deus. Amém? Só Deus, irmãos, Ele é capaz de trazer esperança. Então a palavra que o irmão Fábio leu ali veio ao encontro aqui da mensagem, né? Que também era a referência que eu ia usar. Só Deus, ainda que você seja uma árvore cortada, como diz o louvor, Deus tem a esperança para você de dias melhores. Eu estava lendo, irmãos, um livro que eu gostei muito, que se chama Dias de Glória, do escritor Max Lucado. E nesse livro ele fala que a gente, quanto igreja, a gente busca muito a recompensa aqui na terra. A gente quer uma casa nova, a gente quer um carro, a gente quer os filhos na presença de Deus, a gente quer avivamento, a gente quer tantas coisas, a gente quer cura, a gente quer milagre, e a gente quer, né? Só que ele disse que a gente às vezes, muitas vezes esquece que a maior recompensa, a maior glória de Deus na nossa vida ainda não é aqui. Ela é no porvir, né? É depois dessa vida. Então, ele fala muito nisso, né? Na esperança de dias melhores que não são aqui nessa terra. São na eternidade com o Senhor. Claro que Deus falou para nós que nós vamos usufruir o melhor dessa terra. E eu creio muito nessa palavra. E eu não sei pedir coisa pequena para Deus. Aquilo que você sonha, Deus vai fazer para você, né? Pode não ser um bem material, pode ser um bem espiritual, um bem financeiro, sei lá. Mas Deus vai fazer. Só que a gente também tem que crer nessa esperança da eternidade. A gente tem que se basear nessa. E o que Deus quer de mim e de você? Que a gente transmita confiança para as pessoas. Muitas vezes você vai pregar para uma pessoa no mundo e daí você, em vez de pregar para ela, você dá testemunho, né? Ai, eu tô lutando, eu tô mal, eu tô não sei o quê. Aí a pessoa fica com pena de você, né? Ela, meu Deus, ai, o que eu faço, né? Não dá testemunho, tá, irmãos? Testemunho a gente conta pro nosso amigo, irmão da igreja que vai orar com a gente. Mas não conta lá pra pessoa do mundo, não, porque ela não vai compreender. Lá você conta a vitória, lá você conta, né, as coisas boas que Deus está fazendo, né, que Deus vai realizar. Porque eles precisam dessa esperança, dessa confiança que eles ainda não têm. Nós já temos confiança no nosso Deus, que tudo vai dar certo, que Deus está no controle de todas as coisas. Mas eles ainda não têm, e nós temos que levar essa confiança de dias melhores para eles. Amém? Só Deus, irmãos, é capaz de dar o amor. E daí a Bíblia é tão maravilhosa que ela tem um capítulo inteiro sobre amor, que é 1 Coríntios 13. Eu fiz uma reflexão também essa semana sobre esse capítulo,
porque para a glória de Deus eu completei 13 anos de feliz matrimônio e eu fui meditar sobre amor. E coisa linda é o amor de Deus. Gente, se a gente for parar e pensar na plenitude da imensidão do amor de Deus, a gente não tem palavras para descrever. O amor de Deus, ele é incomparável, ele é inigualável. Ele deu o seu único filho em sacrifício por mim e por você. Isso é o auge do amor. Isso é o amor ágape, isso é um amor que não tem explicação. Jesus verteu o seu sangue, Jesus sofreu por amor. Ele não sofreu por obrigação, ele não sofreu por impulso, ele não sofreu porque a época exigia, não. Ele sofreu unicamente por amor. Foi por amor, foi o ápice do amor. Tem uma frase na internet que eu acho muito linda, que ela diz assim, ó, eu achava que o amor tinha o formato de um coração, até eu entender que ele tem o formato de uma cruz. E é linda essa frase, porque realmente é isso. Amor só vem de Deus, é só ele é a essência do amor. Mas eu e você, a gente pode compartilhar amor. A gente pode levar amor às pessoas. E é tão bom, irmãos, quando você encontra um amigo, alguém na caminhada, assim como a irmã Cátia dividiu, que ama você, que cuida de você. Hoje nós estamos aqui numa juventude que é muito amada, que é muito cuidada, que a gente se preocupa em orar, que a gente se preocupa em instruir, que a gente se preocupa em manter ativos na obra de Deus. Isso é amor, isso é compartilhar amor. Tem jovens em igrejas aí, irmãos, que a gente escuta testemunho, que eles oram incansavelmente para que Deus mande alguém para amá-los, porque eles não têm nem liderança, eles não têm nem departamento. E aí eles anseiam por esse amor que eu e você temos aqui de sobra. Nós temos um pastor que nos ama, nós temos lideranças que nos amam, nós temos amigos dentro da casa de Deus. Então, esse amor nós devemos compartilhar cada vez mais. Só Deus, irmãos, ele é capaz de nos dar alegria. Só Deus é capaz de fazer alegria, né? Ele é a essência da alegria. Aí você vê o jovem no mundo, né? Ele precisa do quê? Ele precisa das drogas, ele precisa da balada, ele precisa do álcool, ele precisa de uma música mundana profana, ele precisa de tantas coisas para ser alegre. Eu e você precisamos de um sábado de manhã na casa de Deus para se alegrar. A gente não precisa de tudo aquilo. A gente precisa de um culto avivado que vai ser hoje à noite, né? A gente precisa de um congresso de jovens, a gente precisa de um retiro, a gente precisa, né, de uma consagração, a gente precisa de coisas assim. E foi comprovado, irmão, cientificamente, que quando alguém está embriagado, ou seja, cheio do Espírito Santo, transbordando a presença do Espírito Santo, a sensação que ele tem é 3 vezes melhor do que a sensação mais alta do ápice da droga. Então, o que eu digo para você? Você nunca vai precisar disso, porque Deus tem 3 vezes mais aqui dentro para você. É 3 vezes mais. Eu já senti a presença de Deus, irmãos, de cair no chão, de não saber nem que eu tô deitada, de acordar e não saber nem onde eu tô, porque a presença de Deus foi tão forte, tomou o meu corpo físico que não tem estrutura para aguentar a presença de Deus, por isso a gente cai, que marca a minha vida, marcou a minha vida. E isso, droga nenhuma vai oferecer, balada nenhuma. Irmãos, eu fico indignada com esse negócio aí que agora estão tentando botar a goela abaixo nos nossos jovens, essas musiquinhas nada a ver. Irmãos, é uma música que tem uma palavra, e aquela palavra se repete 400 e 800 mil vezes. Aí você abre a internet e o cara tá ganhando trilhões com uma palavra. Aí tu pega assim, não tem cabimento, é uma idiotice tão grande, irmãos, que não dá nem para compreender. Aí você pega um louvor que tem essência, que transforma vidas. O irmão passa anos lá para conseguir o louvor dele, né, alavancar, né, e parar na rádio. É todo um processo. Aí vai o idiota lá, porque é um idiota, né, irmãos, vamos ser bem sinceros, escreve 2 palavras, vai uma geração inteira atrás dele, porque é o cara, porque todo mundo quer hoje. Quer que a gente crie uma geração de idiotas, de gente que não pensa. É isso que o inimigo quer. Porque no momento em que você cria um jovem, uma criança alienado, você está criando um idiota que não vai ser ninguém, que não vai querer fazer nada da vida. Então
assim, vamos orientar os nossos jovens a ter conteúdo, a ser pessoas, a pensar, a se questionar, a entender o porquê que está fazendo as coisas. Não ser levado numa onda que ele nem sabe o que é. Amém? Glória a Deus. E você deve fazer, então, transmitir essa alegria, ensinar a verdadeira alegria. Amém? Só Deus é o caminho. E nós devemos indicar esse caminho. E aí entra o versículo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só há um caminho. Não existe o meio termo. Não existe. E isso a gente tem que instruir muito bem as nossas crianças e os nossos jovens. O caminho é Cristo. Ponto final. Não existe outro caminho. Não existe meio termo. Não existe um pedacinho do céu. Não. É céu e inferno. Você faz a sua escolha em vida. E aí o caminho você sabe qual é. É Cristo Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade e a vida. Ele vai nos dar a vida eterna. Ele vai nos salvar. Ele tem o melhor para nós. Então vamos ter essa convicção de saber qual é o nosso caminho. Para onde nós estamos indo. Para onde nós estamos caminhando. Eu sempre oro, irmãos, nas minhas orações. Eu digo para Deus, Senhor, não permita que nada faça eu perder a minha salvação. Tira da minha vida aquilo que vai me impedir de entrar no céu. Porque eu não quero, irmãos, chegar naquele dia e o Senhor olhar para mim e dizer assim, eu não te conheço. Irmãos, eu não quero. Eu clamo dia e noite porque eu quero que o Senhor me transforme, que o Senhor me liberte, que o Senhor quebre o meu vaso, mas que eu entre no céu pelas portas, que eu more na Nova Jerusalém. Porque, irmãos, não adianta de nada a gente passar uma vida inteira na presença de Deus e chegar naquele dia, o Senhor olhar para mim, para você e dizer assim, eu não sei quem tu é, eu não te conheço. Você imagina a decepção, irmãos? E a Bíblia Sagrada diz que vai haver muitas pessoas nesse grande dia que vão chegar diante de Deus e vão dizer, Senhor, eu pregava, Senhor, eu cantava, Senhor, eu fazia coreografia, Senhor, eu fazia o coral, Senhor, eu evangelizava. E o Senhor vai olhar bem sério no olho dela e vai dizer, eu não te conheço. Imagina, irmãos, a frustração. Vai ser terrível. Eu não quero que nada me impeça de chegar ao céu. O meu objetivo é alcançar o céu. E nós temos que ter essa convicção no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, que o nosso alvo é Cristo. Amém? Aleluia! E eu observando nas Escrituras, irmãos, eu também pude ver que só Deus ouve a oração. É só Deus que consegue ouvir a tua oração e compreender a tua oração. Só Deus perdoa os teus pecados, é só Ele. Entregue nas mãos dele. Só Deus pode sarar a nossa terra. Olha o que nós estamos vivendo no nível de mundo, irmãos, é terrível. Nós estamos em cenário de guerra. Nós, quanto crentes, temos que se levantar nessa última hora, orar, clamar, porque enquanto eu e você estamos aqui numa igreja forrada, com luz, com microfone, os irmãos no Afeganistão estão contando as horas porque eles vão ser sacrificados. Ontem eu li uma reportagem que o pastor ele foi se apresentar para as autoridades, pensando em resguardar a sua igreja, entendeu? Então ele já foi se oferecer como sacrifício. Imagina, irmãos, que tristeza, né? O pastor já teve que ir lá e se apresentar e dizer, olha, eu sou o culpado deles serem cristãos. O que é isso, irmãos? É o fim dos tempos, é a perseguição dos últimos dias, é triste. Eu vi o vídeo, irmãos, aquelas pessoas se agarrando naquele avião. O que era aquilo, irmãos? Aquilo era cenário de guerra. E nós estamos vivendo, né, no nosso tempo. Então se levante, ore, clame, porque enquanto você tem o privilégio de adorar a Deus, de ir lá para um evento hoje que a gente vai adorar a Deus e servir a Deus com alegria, os nossos irmãos estão morrendo por amor ao Evangelho. Eles têm que entregar a própria vida por amor a Cristo. E isso é muito triste. Só Deus salva, irmão. Só Deus tem o poder de salvar. Só Deus tem o poder de levar você para o céu. Nada nesse mundo vai pagar a sua salvação. Tenha isso bem claro no seu coração e na sua mente. Nada no mundo vale a minha salvação. Kevin, eu estou desanimada, eu estou fraca na fé, eu vou parar. Pense nisso. Nada no mundo vale a sua salvação. Nada, porque ela é dada por Deus, ela é um presente super especial. A Bíblia nos chama de escolhidos. Olha o privilégio, Deus escolheu você. Então valorize isso, acredite nisso, se entregue, amém?
Tem coisas, irmãos, que eu também descobri no meu estudo que Deus não faz. E aí eu fiquei bem surpresa, porque eu achei, né, que Deus fazia tudo. Mas tem 3 coisas que Deus não faz. E eu quero mostrar para você nessa manhã. Deus, ele jamais vai mentir. Então Deus nunca vai mentir. Tudo que vem de Deus é verdadeiro. E a Bíblia é a verdade de Deus para nós. Então medite nessa verdade. Deus jamais vai salvar alguém que não tem fé. E esses dias eu vi um debate cristão que estavam pregando que vai ter ateu no céu. E aí eu me detive para ver, porque eu achei bem interessante o tema. E aí o pastor defendeu com muita ênfase que não. Porque a passagem para o céu é você crer. Se você não crer, você não vai para o céu. Então não vai ter ateu no céu. O que vai ter no céu, sim, é ateu que se converteu, que se dobrou ao Evangelho, que o Senhor provou a existência para ele. E ele vai estar lá nesse grande dia como crente, não mais como ateu. Então, Deus jamais vai salvar alguém que não tenha fé, que não crê. Porque a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê, ou seja, aquele que é ateu, aquele que não crê já está condenado. Então nós temos que resgatar aí os nossos amigos que vivem essa filosofia de ateu, né? Porque eles precisam conhecer o Evangelho. Salvar sem ser voluntário, Deus também não faz. Deus não obriga ninguém a alcançar a salvação. Se você não quer Jesus, Deus, ele não vai te obrigar. O Senhor não leva ninguém para o céu por obrigação. Mas eu vi um estudo muito profundo sobre isso e eu achei muito interessante, que o irmão disse assim, que Deus, ele não interfere no livre-arbítrio, que é a minha escolha e a sua, ele não interfere. Se você disser assim, eu não quero Deus, Deus vai deixar você na sua escolha, ele não vai intervir. Mas se você tem uma promessa, se você tem um depósito de oração sobre a sua vida, Deus vai mover tudo ao seu redor para que você se dobre, para que você chegue, porque você é eleito, você é escolhido. Irmãos, eu achei isso tremendo. E aí às vezes você vê que tem famílias cristãs que o pai e a mãe são homens e mulheres de Deus e os filhos estão assim perdidos, né? Estão nas drogas, mas aí eles estão embaixo de oração, eles estão debaixo do clamor, né? Desses pais, dessa igreja, dessas pessoas que clamam por eles. Aí o que acontece? Às vezes vai lá para a prisão. Aí lá dentro o Senhor trabalha. Às vezes tem uma morte num acidente violenta, mas na última hora tem a oportunidade de se dobrar. Por quê? Porque Deus não moveu no desejo da pessoa, mas Ele mexeu tudo na volta para que aquela pessoa conseguisse alcançar a salvação. Aí entra de novo o amor de Deus. Olha quanto Deus nos ama, que Ele é capaz de mover tudo ao teu redor para que você enxergue o plano dele na sua vida, para que você veja o quão lindo é o que Deus tem para você, para que você entenda o que Deus tem na sua vida. E tem 4 coisas, irmãos, que eu encontrei na Bíblia que Deus não se agrada, da minha parte, da sua. Uma delas é a mentira. Deus conhece você até o tutano, quem diz o pastor José. Então não adianta se esconder diante de Deus, não adianta se esconder da liderança, que Deus, ele vê você na essência. Então é uma coisa que Deus detesta, é a mentira. O egoísmo, aí entra de novo a síndrome lá do filho mais velho. Deus tem pavor do egoísmo, é algo que Deus abomina. Você tem que ser feliz pelo seu irmão. Se o seu irmão está sendo abençoado, você tem que se alegrar unicamente por isso. A indiferença. E aqui, irmãos, eu quero me deter numa coisa que acontece nas nossas igrejas. Às vezes Deus fala com as pessoas e você vê que Deus fala uma vez, Deus fala 2, Deus fala 3, Deus fala 4, 5, 6, e Deus fala, e a pessoa não se dobra. É uma coisa que Deus se desagrada muito, é a indiferença. Deus está falando com você nessa manhã, Deus está tendo um encontro com você e você não está nem aí. Tô louca para ir embora, tô louca para ir almoçar. Ai, não vai terminar nunca essa consagração. Deus tem pavor disso, de indiferença.
Quando você está na casa de Deus, abra seu coração, abra seu entendimento. Não é porque o irmão tal está ministrando ou está cantando. Não, você veio ali para se encontrar com Deus. Você não veio para se encontrar com a irmã Ari, nem com a irmã Cacá. Não, você veio para ter um encontro com o Deus verdadeiro, com Ele. A palavra, a Bíblia é dele, não é minha, não é do irmão Cristiano, não é do irmão Gabriel, nem da irmã Adri. É do Senhor. Então pare de ser indiferente à voz de Deus. Se Deus falou para você, levanta e anda, vai, levanta e anda, segue, porque é Deus que está falando com você, amém? Outra coisa é a rebeldia. E aqui é bem o nosso assunto, porque nós estamos no meio de jovens, de crianças, de pessoas que estão dando os primeiros passos aí para Jesus. Deus tem pavor da rebeldia. Minha liderança me disse assim, ó: meninas, hoje no culto é todas as meninas de saia preta. Eu vou de saia lilás, porque eu não gosto de saia preta. E acabou. Isso é rebeldia. E Deus não se agrada. Aí a liderança diz assim: meninos, hoje só os meninos vão fazer a consagração. Hoje nós vamos fazer um estudo lá, especial só para os meninos. Ah, mas eu também vou, porque isso é preconceito. Ah, eu vou, eu sou menina, mas eu quero ir. Eu quero estar lá. Rebeldia. Não foi pra você. Calma, vai chegar a sua vez. Ai, ficou todo mundo em silêncio agora. Rebeldia, Deus não se agrada. Muitas vezes, irmãos, o meu pastor chegou pra mim e disse assim: não faz. Lá dentro do meu coração doeu. Doeu muito. Que eu queria fazer. Mas o meu pastor disse não. E o meu pastor está acima de mim. Então eu tinha que baixar, me humilhar, não fazer. Mas se eu fosse rebelde e fizesse, Deus não ia me honrar. Porque eu estava agindo com rebeldia. Então obedeça sim a sua liderança. Se você não concorda, se você acha que está fora da palavra de Deus, ore, mas não seja rebelde. A irmã Catiane está aqui, ela testemunhou das meninas, eu achei muito linda ela falando ali com tanto amor, né? Do grupo Kairos, eu acho elas lindas, eu tenho 1000 vídeos delas lá no meu canal. E eu achei tão lindo da parte delas esse amor, esse cuidado. Mas eu tenho certeza, irmã Catiane, pelo que eu conheço a irmã Catiane, que em alguns momentos no ensaio ela disse: ó, tem que melhorar isso, né? Tem que fazer assim. Meninas, vamos lá. Aí, o que as meninas fazem? Elas obedecem. Mas se elas tivessem um coração de rebeldia, Deus não ia honrar. Entendeu? Porque quando a liderança nos repreende, diz, ó, não faz, não é porque a liderança não nos ama, não é porque ela não cuida da gente, muito pelo contrário, é sinal de muito amor. Às vezes eu tô no ensaio com as gurias do louvoração e eu dou uns gritos, sabe? Eu digo, guria, né? Aí elas me olham assim com os olhos arregalados, baixa a cabeça assim, né? Mas faz, muda, né? Elas não são rebeldes, elas também são umas princesas. Então, se você age com rebeldia, você não vai chegar a lugar nenhum. Você só vai andar para trás. Mas se você é obediente, se você é fiel, Deus vai te honrar. Amém? E eram essas as minhas palavras nessa manhã. Espero aí que Deus tenha trabalhado no seu coração, trabalhou muito no meu. É uma palavra que eu amo muito. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que você tenha curtido aí a nossa consagração, essa palavra maravilhosa da parte de Deus. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Não esqueça que Jesus te ama. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau aí, pessoal. Tchau, Senhor. Amém.